Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Esse projeto ele tem como objetivo único e exclusivo auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. É um projeto sem fins lucrativos. Não fazemos esse projeto visando dinheiro, lucro, vantagem. Fazemos porque já recebemos do nosso Senhor lá na cruz do Calvário. Então, o meu pagamento ele já foi adiantado. Creio que o seu também o foi. Aqui, o nosso propósito é apenas jogar um pouco mais de luz, estabelecer um outro ponto de vista concernente a esta lição, e eu tenho a certeza que o Espírito de Deus ele trará mais revelação e entendimento para a sua vida. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Essa lição ela é maravilhosa porque nós vamos falar da parábola dos talentos. A quem o Senhor confiou 5 talentos, outro confiou 2 talentos e a um terceiro foi confiado 1 talento. E o mais interessante desta parábola, que o importante não é quantos talentos a pessoa recebe, mas o segredo desta parábola está na gestão. A forma como são trabalhados esses talentos. O que ganhou 5 trabalhou e multiplicou. O que ganhou 2 também trabalhou e multiplicou. E o terceiro que ganhou 1, ele recebeu também, era digno de confiança e não multiplicou esse talento. Então, meu irmão, não importa o quantos talentos ou dons, aptidões e habilidades você tenha. O que realmente importa é como você está administrando esse talento que Deus lhe deu. A sinceridade, a fidelidade na forma de fazer. E isso fará uma grande diferença quando dá a volta do nosso Senhor. Interpretando a parábola dos 10 talentos. Esta parábola é uma parábola muito complexa, tem nela elementos de escatologia, o tribunal de Cristo, tem nela elementos do juízo final, tem nela a volta de Jesus. Então é uma parábola com doutrinas bíblicas muito rica. Então nós, quando estudamos essa parábola, nós temos que entender o foco principal e não as minúcias, os detalhes da parábola, porque o nosso objetivo e o tempo não nos permite aprofundar dentro dos detalhes. Nós queremos trazer algo que seja prático para você aplicar na sala de aula junto com os teus alunos. E nós vamos interpretar esta parábola sobre a ótica bíblica. O que de fato, qual era o objetivo de Jesus ao falar desta parábola? E outra coisa, para quem está sendo dirigida esta parábola? Esta parábola ela não é dirigida para pessoas iniciantes na fé. Esta parábola ela foi proferida para apóstolos, pessoas mais maduras, convictas da sua visão, da sua missão e do projeto de Deus para a sua vida. É sobre isso que nós queremos falar. O contexto da parábola. Jesus, antes de sua crucificação, deixa claro aos apóstolos que haverá uma prestação de contas de cada um concernente à função e autoridade recebida por Deus. Ele chama a todos a uma compreensão acerca dos perigos que envolve a chamada ministerial. Ele estava advertindo a todos os discípulos e também a todos os demais vindouros.
Qual era o contexto desta parábola? Esta parábola ela foi dita no contexto antes de Jesus ser crucificado. Ele já estava para ser entregue na mão dos homens. Ele já havia falado com os seus discípulos. Ele sabia que ele não tinha muito mais tempo com os seus apóstolos. Então ele começa a trazer para eles uma palavra de conscientização, que haveria um acerto de conta, uma prestação de contas concernente à função de apóstolos, discípulos, a autoridade que eles receberam sobre os demônios e os outros dons espirituais que seriam concedidos a eles. Ou seja, olha, vocês estão recebendo tudo isso. Alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está enrolado no livro da vida. Então Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: vocês estão recebendo essa chamada, essa convicção, essa autoridade, mas só tem uma coisa: isso vai ser cobrado de cada um. Aí ele fala da responsabilidade, níveis diferentes de atribuições que ele deu para cada discípulo. Então, meu querido, tem lá Pedro, Tiago e João, que esses três se destacam entre os três mais próximos de Jesus, e temos o grupo dos 12, temos o grupo dos 70, então nós vamos ver que a forma como Jesus se relacionava com essas pessoas era proporcional à chamada de Deus para a vida dessas pessoas. Então, Pedro ele tinha uma responsabilidade muito grande, Tiago e João. Não que os outros tivessem menos importância, mas a cada um foi dada a responsabilidade, um talento segundo a capacidade. Outra coisa, ele chama a atenção para eles compreenderem os perigos que envolvem a chamada ministerial. São muitos os perigos, meu querido, que envolvem uma chamada no ministério. É o orgulho, é a vaidade, a soberba, é a prepotência, é aquela sensação de poderio, de que pode fazer tudo, que é a autoridade máxima. Então são muitos os perigos que envolvem a chamada ministerial. E Jesus estava falando justamente para os discípulos. E quem estava ali no meio? Judas estava. Judas foi pego pela cobiça. A cobiça e a avareza, o amor ao dinheiro, foi a perdição de Judas. Então são muitos perigos que cercam aqueles que têm uma chamada de Deus. Então eu observo que o contexto é que Jesus estava advertindo não somente os discípulos da sua época, Pedro, Tiago, João e Mateus e Judas, mas ele estava deixando uma palavra para mim e para você, dos perigos concernente à chamada ministerial. Conhecendo o sistema financeiro da época, o abuso econômico sempre existiu, assim como as injustiças sociais sempre existirão, até que o milênio seja introduzido. De forma alguma, o Senhor estava legitimando as injustiças da sua época. Ele parte de um fato corriqueiro e, a partir dele, extrai reflexões concernentes ao reino de Deus. Pobres e ricos sempre existirão. O comunismo foi e sempre será uma utopia. Conhecendo o sistema financeiro da época, eu não estou aqui para dar aula de economia, nem tampouco Jesus estava dando aula de economia, mas ele usa um fato corriqueiro da época. Por exemplo, se Jesus estivesse nos nossos dias, ele certamente usaria a linguagem do cartão de crédito, a taxa de juros abusivas, porque alguém, em vez de investir o dinheiro no mercado financeiro, no cartão de crédito, deixaria aquele dinheiro fora do sistema monetário, fora dos bancos. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus usaria esse termo, não que ele estivesse concordando, aprovando aquela atitude de multiplicar juros abusivos. Não, de forma alguma. O que Jesus ele faz ali é partir de um fato conhecido das pessoas daquela época. Eu não sou dono de empresa que mexe com cartão de crédito.
acredito que você também não é. Isso aí é de deputado para cima, de milionário para cima, que mexe com essas empresas de cartão de crédito, que o Congresso e o Senado acabam aprovando leis que vêm dar prejuízo à população. Então, nós observamos o seguinte, que Jesus ele parte de um princípio que já era conhecido, algo corriqueiro da sua época. Então, ele não estava legitimando o fato, ele só toma como um exemplo. Outra questão, pobres e ricos sempre existirão, é um fato. E o comunismo foi e sempre será uma utopia. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque quando Jesus profere aquela parábola, ele fala para os seus discípulos, e eles não eram, na sua maioria, homens ricos. Mateus, o publicano, ele fora um homem rico, mas agora ele abandonou tudo para seguir a Jesus. Talvez Mateus conhecesse aquilo que Jesus estava dizendo. Então eu coloco aqui que o pobre e ricos, irmão, eles sempre existirão. Então é uma utopia acreditar que a ideia do comunismo, onde todos são iguais, todos têm as mesmas coisas, é uma utopia. As injustiças sociais, elas sempre irão existir, porque isso aí é oriundo, decorrente da queda do homem lá no jardim do Éden, onde o mais forte, ele sempre vai pisar no mais fraco. Então nós estamos tratando aí de uma questão que é antropológica, independe da cultura, independe da fé, independe até da condição social da pessoa. É uma questão antropológica. E quando isso vai ter fim, irmão Mauro? Quando entrar o governo agora do Bolsonaro vai resolver. Primeiro que Bolsonaro não é Jesus, gente. Bolsonaro é um homem, acredito que bem intencionado, para fazer mudanças, mas cuidado. Eu sou da época de 85, quando Tancredo Neves que ganhou para presidente, ele ganhou, mas não levou. Toda vez que nós lançamos as nossas expectativas demasiadamente em homens, vamos acabar sendo decepcionados. Então, quando vai acabar as injustiças sociais, que não vai ter mais pobre nem rico, somente durante o milênio, quando Jesus estabelecer o seu governo, qualquer outra forma de governo, seja o comunismo, o capitalismo, socialismo, todos eles são marcados pelas injustiças sociais, e os pobres e ricos sempre existirão, assim como sempre existirão também os pobres e ricos espirituais, e até mesmo os mendigos na fé. A motivação e o significado da parábola. Há na parábola várias doutrinas bíblicas, tais como a ascensão do Senhor, o tribunal de Cristo, entrega dos galardões e o juízo final. Jesus deixa evidente que o Deus de amor é também justo. Ele irá premiar os dedicados, sinceros e verdadeiros, por outro lado, irá sentenciar e punir os aproveitadores, arrogantes e oportunistas da fé cristã. O que levou Jesus a proferir aquela parábola? Como eu já disse no tópico anterior, que aquela parábola, ela não tinha somente aquele público-alvo que eram os discípulos ou os apóstolos do Senhor. O público-alvo de Jesus são aqueles que exercem liderança. Esses que exercem liderança. Nós observamos vários elementos aí, meu irmão, envolvendo a escatologia bíblica, como já destaquei aí, que é a ascensão do Senhor, quando ele volta ao céu, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões e o juízo final. Mas o âmago desta parábola é que Jesus quer dizer o seguinte: olha, Deus é amor, glórias a Deus, mas ele também é justo. Deus é amor e é justiça plena. Meu irmão, quando fala que Deus é amor, dá muito glória a Deus, mas quando fala-se que Deus é justiça plena, meu Deus, tem misericórdia. Então o que Jesus está querendo dizer? Que Deus, ele reage
a partir da ação humana. A partir da ação humana, a forma como as pessoas vão se relacionar com Deus, com o seu reino e com o ministério, aquilo que lhe foi confiado, é que Deus irá tratar com a vida desta pessoa. Para uns, aqueles que são dedicados, sinceros e verdadeiros, Deus irá premiar. Ah, meu irmão, isso não tem nada a ver com a salvação. Nós estamos falando de galardão. As obras não salvam ninguém, mas as obras que nós fazemos na obra de Deus, no reino de Deus, Deus irá nos premiar com o galardão. Aqueles que foram dedicados, sinceros e verdadeiros. Em contrapartida, o que Jesus está querendo dizer, que ele já sabia de antemão que viriam aproveitadores, arrogantes, oportunistas da fé cristã, pessoas aproveitadoras. Então ele sabia que esse tipo de pessoa viria, que não é um problema relacionado ao cristianismo exclusivamente. É uma questão ligada ao caráter, à índole da pessoa. É uma questão antropológica. Quando eu quero dizer antropológica, eu estou me relacionando, é uma questão envolvida ao ser humano. Não é somente a fé cristã ou a religião. Estamos falando aqui de índole, caráter, pessoas. Então Deus, ele sabe avaliar quem é verdadeiro, dedicado, e aquele que é oportunista e aproveitador, arrogante. Então, ele tem formas diferentes e distintas de trabalhar com cada um desse público, que faz a coisa certa, mas muitas vezes pela motivação errada. Amém, meu querido? Texto bíblico. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago capítulo 3, verso 1. O que Tiago está querendo dizer? Olha, não busca ser mestre, não busca. Isso é uma chamada de Deus. Isso é uma chamada. Não queime etapas, não tome a frente, não inveje alguém que está fazendo. Faça aquilo que Deus colocar na sua mão. É por isso que ele fala, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Por quê? Muitas pessoas estão querendo ocupar cargo de liderança sem ter o dom, sem ter o talento, sem ter o ministério, porque é parente de fulano, é parente de Beltrano. Tem muita gente que quer ser presidente de ministério, sendo que não sabe nem pastorear, não mostrou trabalho nenhum, não tem habilidade, não tem competência. De repente o que Deus te deu foi a capacidade para administrar um talento, e há pessoas que estão querendo administrar, não é os 5 não, é os 10, 20, 50. Há muitas aí que caíram no ministério de paraquedas. Então, meu querido, o que Tiago está querendo dizer? Que o juízo de Deus será mais duro, mais rigoroso para aqueles que estão à frente da obra, à frente do ministério. Então, meu irmão, ministério é coisa séria. Ministério hoje, para muitos, é pequenas igrejas, grandes negócios. Olha, no Brasil ficou muito interessante fazer convenção. Para tudo quanto é lado tem convenção. E o valor que essas convenções recebem anualmente não é pouco dinheiro, é um bocado de dinheiro. Nós falamos muito dos sindicatos lá fora, mas nós temos muitas convenções espalhadas por esse Brasil aí, muito presidente de ministério aí, meu querido, que sai daqui da igreja, abre uma outra igreja, é presidente de ministério. Meu querido, olha, contente-se com aquilo que Deus lhe deu. Não queira ser mestre, o dono da verdade, o grande líder de rebanho. Faça somente aquilo que Deus colocou na sua mão. Se você tem capacidade para um talento, meu irmão, fica num talento, mas faz chover dentro desse um talento. É melhor um talento muito bem administrado do que querer administrar 10, 20, 50 talentos e fazer tudo mal feito. Saiba que o juízo de Deus será muito maior para aqueles que estão à frente do ministério. Usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Nesse tópico nós vamos falar sobre habilidades e competências, capacidade. Nós observamos que nesta parábola, a parábola do talento,
A um foi confiado 5 talentos, a outro foi confiado 2 talentos e a outro foi confiado 1 talento. Vou dar um exemplo. Deus usou Paulo para escrever várias cartas de 12, se não me engano, são 12, 13 cartas ou um pouco mais, eu não me lembro, não vou dar um número exato. Pedro escreveu, foi 2. Mas por que Pedro andou com Jesus e Paulo? Porque Paulo, Deus viu nele competência, habilidade para desenvolver aquela obra. Não que Pedro não tivesse capacidade, mas aprove a Deus colocar na mão de Paulo aquela responsabilidade. Paulo foi um verdadeiro doutrinador da igreja e Pedro tem o seu valor. Meu querido, vamos deixar Deus nos usar, mas não vamos querer usar Deus. Vamos deixar o Espírito Santo nos usar. Não vamos querer imitar o ministério de ninguém, porque a cada um Deus capacitou de formas diferentes. O Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. Para muitos cristãos, a quantidade de talentos recebidos é sinônimo de status para Deus. O que realmente conta é o zelo e a dedicação no uso destes. Vale mais um único talento seguido de zelo do que 5 talentos administrados de forma inconsequente, cujo resultado final será perdição e a vergonha eterna. Eu quero fazer essa colocação, que o Senhor reparte os talentos segundo a nossa capacidade. Meu querido, vamos falar uma coisa aqui, 3 atribuições para o ministério, pelo menos para diácono, 3 atribuições eram necessárias. Qualificação moral, homens de boa fama, homens de bom testemunho. Olha lá em Atos dos Apóstolos. Qualificação espiritual, homens cheios do Espírito Santo. E terceira e última, qualificação intelectual, homens cheios de sabedoria. E não é sabedoria aqui espiritual, não. É sabedoria humana propriamente dita. É aquela que é alcançada, às vezes, sentado nos bancos, aprendendo. Então, Deus ele reparte os talentos ou os dons segundo a capacidade de cada um. Agora, nós temos a dificuldade de compreender isso. Para muitos cristãos, a quantidade de talentos recebidos é sinônimo de status. Irmãos, eu prego, eu canto, eu faço evangelismo, eu componho música, eu dou aula na escola bíblica dominical, sou professor de teologia, eu sou doutor em divindade, e nós achamos que isso aí é que é importante. Para Deus, isso não é importante. Quantos talentos você vai receber? Ele só dá aquilo que você consegue fazer. Ele não vai dar mais do que isso, por exemplo, um carro, um golzinho 1000. Eu vou conseguir colocar 10.000 tijolos nele para poder levar para uma construção? Não, eu vou precisar de um caminhão. Então, por que o caminhão vai se gabar? Porque ele consegue carregar 10.000 tijolos. Isso é próprio dele, porque ele foi feito para isso. Então, meu querido, nós precisamos rever o nosso conceito de talento. Meu querido, eu estou satisfeito demais com Deus, com o talento que Deus me deu, que é administrar a palavra de Deus. Alguns com carinho, talvez desapercebido, falam, pastor Mauro, eu não sou pastor Mauro, e tampouco tenho a pretensão de o ser. Na verdade, eu não queria ser nem presbítero, eu só fui porque eu tive medo de Deus me matar. Igual Martinho Lutero. Martinho Lutero só foi para o ministério para ser monge e servir a Deus ali para fazer teologia e ser sacerdote, porque ele teve medo de Deus o matar numa noite de tempestade e raios. Eu também não queria, mas eu acabei aceitando, mais por temor do que necessariamente desejo de ser. Então, meu querido, o que importa para Deus não é a quantidade de talentos recebidos. Se você é presidente do ministério, se você é membro da diretoria, se você é aquela pessoa responsável
por varrer a igreja, limpar os bancos, catar o lixo e cuidar do banheiro da igreja. Para Deus, meu irmão, a quantidade de talentos, ela não é relevante, porque Ele só vai dar àquele que tem a capacidade. Mas outra coisa, vale mais um talento, escuta o que eu estou dizendo, vale mais um único talento seguido de zelo, trabalhado com dedicação, com amor, com paixão, você fazer chover naquele um talento que você recebeu, do que 5 talentos administrados de uma forma inconsequente, irresponsável, com ganância, com olho grande, com inveja. Meu querido, vale mais um talento com sinceridade do que 5, 10, 20 talentos com administração vergonhosa. Que o resultado final dessa má gestão e a administração equivocada, esse status de sucesso, de ministério aprovado, pode estar sendo aprovado aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus já foi reprovado há muito tempo. Saul, quando foi escolhido por Deus, meu querido, durante 3 anos e meio aproximadamente, ele andou dentro da direção de Deus, mas Deus o tolerou durante mais de 36 anos, que ele andou fora da direção de Deus e era rei. Tem muita gente que está pastoreando, presidindo, pregando, lecionando há anos, e quem sabe já foi reprovado por Deus e não sabe. Meu querido, não tem inveja do talento, do dom de ninguém. Contente-se com aquilo que você tem. Só tem uma coisa, tenha aquele desejo de fazer amanhã o melhor para Deus. Eu tenho um desejo de, no ano de 2019, eu poder fazer melhor para Deus aquilo que eu faço esse ano. A capacitação do homem por Deus. Antes de sermos vistos no ponto mais alto do Monte do Triunfo, passaremos pelo vale do anonimato e desprezo. A capacitação vinda da parte de Deus nem sempre se dará do dia para a noite. Na vida de Davi, a capacitação levou vários anos. De igual modo foi na vida de José. O vaso só estará de fato preparado após passar pelo fator tempo e pelo fogo do Senhor. A capacitação do homem vinda da parte de Deus. Meu querido, vamos falar uma verdade aqui? Há pessoas que... Nós vivemos numa sociedade, irmão, que tudo é do dia para a noite. A gente quer orar de manhã e Deus responder na parte da tarde. Nós acreditamos que tudo tem que ser assim rápido, num piscar de olhos. Você manda mensagem no WhatsApp, se a pessoa não responde logo a seguir, não deu o sinalzinho azul, você já fica zangado e mal-humorado. Eu tenho uma experiência de um irmão abençoado que me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu demorei para ver a mensagem. Quando eu fui ver a mensagem, ele tinha mandado uma outra segunda mensagem, dizendo que não queria mais ver meu canal, não queria mais ver os vídeos, que já estava zangado porque eu não havia respondido. Eu tive que ligar com o maior carinho para esse irmão, para conversar com ele. E ele, irmão Mauro, me perdoa, eu estava meio estressado. Então nós vivemos um mundo corrido, estressado, e nós acreditamos que Deus tem que se enquadrar dentro dessa nossa realidade. O que eu quero destacar é que a capacitação de um homem por parte de Deus, ela não se dá nem sempre do dia para a noite, não, meu querido. Ela vai levar, às vezes, tempo, vai levar anos. Na vida de Davi, essa capacitação levou anos. Ele tinha aproximadamente 16, 17 anos de idade quando ele venceu Golias. Ele foi chegar a ser rei por volta dos seus 35 anos de idade. Deve ter levado em todos os 18 anos. E na vida de José, José saiu da casa do pai também adolescente. E quando ele veio ter uma dimensão do ministério de Deus para a vida dele, ele já tinha mais do que 30 anos de idade. O próprio Jesus, ele não nasceu, não foi de 5 meses, 3 meses, foi de 9 meses. E ele começou o seu ministério aos 30 anos. Então, que eu destaco é o seguinte, que o vaso só estará de fato
preparado após passar pelo fator chamado tempo. O tempo revelará a chamada de Deus na sua vida. Deus está trabalhando o seu caráter e outra coisa. E o vaso só estará de fato pronto quando ele passar pelo fogo do Senhor. O vaso tem que passar no fogo, senão ele foi moldado, mas se não passar no fogo ele não vai ficar aquele vaso rígido, ele fica aquele vaso mole, aquele tipo de crente cheio de nhenhenhen, que não pode fazer cara feia para ele. Se o pastor não for na casa dele, ele está desviando. Se a irmã do ciclo de oração não atender o pedido dele de lá fazer visita, ela sai do ciclo de oração. É aquele crente que não passou pelo fogo, ele foi moldado, mas não passou pela fornalha ainda, não está preparado. Meu querido, aguarda o tempo de Deus na sua vida e deixa Deus te moldar. Passe pelo fogo e passa pelo fator chamado tempo. Vamos prosseguir. O acerto de contas. O brilho dos holofotes e os aplausos podem ofuscar-nos o entendimento. Ser reverenciados por muito no ministério não é necessariamente sinônimo de aprovação de Deus. Herodes era motivado pela aprovação popular. Seu ego era maior que seu discernimento espiritual. Por esta razão foi comido por bichos. De nada serve o estrelato se no final de tudo formos achados reprovados pelo Senhor da seara. Ô irmão, tem gente que acha que está fazendo bonito. Tem gente que acha que está saindo bonito na foto, que está fazendo chover e acontecer, porque ele está no brilho dos holofotes, atraindo aplausos, está atraindo os holofotes. E eu quero dizer uma coisa, tem muita gente que acha que está abafando, que acha que tem um ministério aprovado porque ele é cercado de bajuladores, é cercado de puxa-saco, é cercado de gente que não tem vida com Deus, que aprova, que aplaude, tudo de errado. Camarada está em pecado, está em adultério, está roubando, está fazendo tudo de errado e está sendo reverenciado, porque nem todo mundo sabe. Então, meu querido, tem muito aí. O que adianta por muitos ser aprovado, por muitos no ministério, não é necessariamente sinônimo de aprovação de Deus, não, meu irmão. Só Deus conhece a pessoa no seu íntimo. Eu não vou falar, eu já falei que a gente não conhece um homem de Deus a partir do púlpito, não. Eu conheço um homem de Deus fora do púlpito, porque no púlpito ele pode interpretar um papel, mas fora do púlpito, meu querido, é aquilo que de fato ele é. Você não pode me falar que eu sou necessariamente um homem de Deus somente pelos meus vídeos. Você tem que conviver comigo. Você tem que andar comigo. Você tem que caminhar comigo. E quem sabe se eu sou homem de Deus, com toda certeza e convicção, primeiro é Deus, a minha esposa e os meus filhos. Eu estou feliz da vida por isso. Então, meu querido, cuidado com os holofotes, com os aplausos, porque eles podem ofuscar-nos o entendimento. Eu tomo como exemplo Herodes. Herodes, ele era motivado pela aprovação popular. Ele mandou prender Tiago e viu que aquilo era agradável, que todo mundo gostou, e bateu palmo, o ibope dele foi lá para cima. Ele foi e mandou prender Pedro. Ele matou Tiago e viu que todo mundo aplaudiu. Ele foi e mandou pegar Pedro e mandou aumentar o número de guardas para que ele não escapasse, pois Deus foi lá e tirou Pedro, mesmo com aquele monte de guarda, e abriu o portão automaticamente. Então, Herodes era aquele tipo, era igual o crente chuchu, que não tem sabor próprio. O chuchu, se você coloca o chuchu com caldo quinó, ele vai ficar com sabor de caldo quinó. Se você coloca o chuchu no bacalhau, ele vai ficar com sabor de bacalhau. Se você coloca o chuchu na carne de boi, ele vai ficar com gosto de carne de boi. Se você coloca o chuchu na carne de porco, ele vai ficar com sabor de carne de porco. Então tem crente chuchu aí, meu filho, que não tem opinião formada. A orientação dele não é a aprovação de Deus, é a aprovação das pessoas. E muitas vezes fazer a vontade de Deus é ser reprovado pelos homens, é ser reprovado até dentro de casa pela família. Então, eu destaco que Herodes, o seu ego era maior que seu discernimento espiritual. Meu querido, quantas pessoas o ego dela é muito maior do que seu discernimento espiritual.
ele não consegue ver que esses que estão aí aplaudindo, voz não é voz de homem, isso é voz de Deus. O problema não foi o elogio, o problema foi que Herodes aceitou aquele elogio. Meu querido, não é pecado você, talvez, sinceramente, ou talvez nem tão sincero, me elogiar. O problema é eu deixar que aquilo entre no meu coração, eu falar de fato. Sou um grande professor da escola bíblica dominical, estou fazendo um grande trabalho para Deus. Jim Swaggart fez isso lá na Argentina. Ele dá o seu relato de onde foi a sua queda. Quando ele viu aquele estádio lotado, olhou de um lado, olhou para o outro e disse: verdadeiramente Deus precisa de mim na sua obra. A partir dali foi o fracasso e a queda do ministério de Jim Swaggart, a ponto dele ser pego dentro de um motel, saindo do motel com a sua amante. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida. E eu faço mais uma colocação: de nada serve o estrelato se no final de tudo formos achados reprovados pelo Senhor da seara. O que vai adiantar tanto aplauso, tanto estrelato, tantos holofotes, tantos aplausos, se quem nós deveríamos realmente ter aprovação, nós não temos, se pois fomos achados reprovados pelo Senhor. Meu querido, eu não busco aplauso, eu não busco sucesso, dinheiro, fama, reconhecimento. O que eu busco é agradar aquele que me chamou. O que eu busco é agradar aquele que já me pagou adiantado lá na cruz do Calvário. Eu não faço aqui por ambição de dinheiro, eu faço com paixão, eu faço motivado pelo Espírito Santo de Deus. Se a pessoa gostar, amém. Se não gostar, meu irmão, olha, que Deus tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia da sua vida. Eu quero agradar ao meu Senhor, amém? Trabalhando até o Senhor voltar. Nesse tópico nós queremos falar sobre isso. Eu não vou ficar aguardando a volta do Senhor. Ora, vem Senhor Jesus, porque o mundo está de cabeça para baixo e o inferno está prevalecendo. E vou ficar lá dentro da igreja, parecendo um crente dentro da gaiola. Meu querido, nós somos chamados, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas nós não vamos ficar de braços cruzados, não. Nós vamos trabalhar até que Ele venha. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. Usando os talentos segundo a nossa capacidade. A diferença crucial entre os servos consistia no trabalho árduo dos dois primeiros servos, em contraste com a indiferença do último. É bem provável que os interesses pessoais deste servo lhe tenham feito perder o foco. Tanto no altar quanto no banheiro da igreja, todos têm a sua importância aos olhos de Deus. Eu quero destacar que qual a diferença usando os talentos segundo a nossa capacidade. Um foi confiado 5, a outro foi confiado 2, a outro foi confiado 1. Eu já disse, um caminhão ele carrega 10 mil tijolos com facilidade. Um golzinho 1000 carrega 5 pessoas. Um ônibus ele consegue carregar aí uma quantidade muito maior do que um carro popular. E se nós pegarmos um avião, então nós vamos ver avião de vários portes e tamanho. Então para Deus não importa o tamanho ou a quantidade de dom. Para Deus o importante é o trabalho que está sendo realizado. Vale mais um fusquinha que te leva aonde você quer do que um Corolla com os 4 pneus furados que não vai a lugar nenhum. É a pura verdade. Eu prefiro um fusquinha. É por isso que Jesus está querendo dizer, olha, não importa se você é um fusquinha, um Corolla, um BMW ou um carro importado nacional. Importa o seguinte, você está trabalhando? Glórias a Deus. Então, o que nós destacamos aqui é o seguinte, que qual a diferença, o contraste entre um e outro? Que os 2 primeiros servos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, eles eram dedicados, eles iam à luta, eles acordavam cedo, batalhavam, se empenhavam, se dedicavam. Já o outro, talvez estava dominado pelo espírito de preguiça, do comodismo, talvez ele não teve tempo para se dedicar aos interesses do seu Senhor.
Ele estava talvez voltado para os seus interesses pessoais, e isso pode ter contribuído para ele perder o foco. Ele perdeu o foco de que o Senhor era rigoroso e iria cobrar. Ele sabia a quem ele servia. Ele não era bobo, não. Ele sabia exatamente quem era o Senhor. Ele foi dar uma de sonso, de João sem braço, sabe? Foi dar uma de bobo para ver se colava. Não colou, não. Se deu mal. E eu vejo que tem muita gente na casa de Deus tentando se fazer de bobo, achando que Deus é moleque, achando que Deus é menino, achando que está brincando com Deus, e Deus não é moleque, Deus não é menino não, tá bom, meu querido? Então, se Deus colocou na sua mão para fazer, meu irmão, faça, não fique de braço cruzado dando desculpa, transferindo a responsabilidade para terceiros, não. Eu destaco aqui mais o seguinte, que tanto aquele que serve a Deus no altar, como aquele que serve a Deus no banheiro da igreja, lavando a privada, lavando o banheiro, todos têm a mesma importância aos olhos de Deus, porque todos estão fazendo a obra de Deus. Meu irmão, se você lava o banheiro, faça acontecer naquele banheiro. Limpa aquilo ali com cloro, limpa aquilo com água sanitária, se não tiver dinheiro, tira do teu bolso, patrocina a obra de Deus, mas faz aquele banheiro ficar com um azulejo brilhando, aquele vaso sanitário, principalmente o banheiro dos irmãos. Irmão, tem uns irmãos que são ruins de pontaria, que acabam jogando xixi no lugar errado, mela o banheiro todo, aí a irmã vai lá ter que aguentar aquela coisa. Irmão, tem um pouco de temor de Deus, mas se Deus confiou você, meu querido, faça chover dentro daquilo que Deus te deu. Amém? A advertência de que haverá uma prestação de contas. O rigor daquele referido Senhor apontava para o caráter santo e justo de Deus. Moisés teve 2 sobrinhos consumidos com fogo pelo próprio Deus. Davi, com toda sinceridade e de forma equivocada, ao conduzir a Arca da Aliança, se deparou com o juízo de Deus, o qual matou 2 homens bem intencionados. Aí eu faço essa colocação acerca da prestação de contas. Quando Jesus ele profere aquela parábola, talvez Jesus estava trazendo à mente alguns episódios do que Deus realizara no Antigo Testamento, porque o caráter de Deus é santo e justo. Deus ele é santo e justo, justiça implacável, justiça plena. Por exemplo, os sobrinhos de Moisés, os 2 sobrinhos de Moisés, filho de Arão, Deus matou os 2. Deus matou os 2 sobrinhos de Moisés. Já pensou que situação é essa? O rigor de Deus não poderia ter usado de compaixão, de misericórdia? Deus ele é fogo consumidor. E Davi, com toda sinceridade, conduzindo a Arca da Aliança. E ele coloca a Arca da Aliança sobre o lombo de animais e não sobre o ombro do sacerdote. Davi estava tentando acelerar o processo. E, meu irmão, Deus não trabalha com pressa, não. Deus trabalha dentro do tempo dele. Eu tenho pressa, você tem pressa. Deus, ele tem tudo sob o controle. Ele anuncia o fim antes do começo. O que é isso? Deus, ele anuncia o cardápio, a refeição, antes mesmo dos convidados chegarem. Tá bom, meu querido? Deus não trabalha no fator pressa, ele trabalha no fator tempo. Davi queimou etapas, ele tentou apressar, fazer com que a arca chegasse mais rápido. O que aconteceu? 2 homens, quando a arca tombou, que estava para cair, com toda sinceridade, bem intencionados, foram segurar a arca. Meu irmão, e o juízo de Deus veio e matou os 2 homens. Então, observa, Deus, ele é amor, é misericórdia, mas ele é Deus fogo consumidor. O caráter dele é santo e justo. É isso que você precisa guardar. Então, a advertência quanto à prestação de contas. E Jesus, ele trouxe essa parábola para eu e você compreendermos desta verdade. Amém? Haverá um dia de prestação de contas. Pregação satânica.
Satanás se esforça de todas as formas para que o homem conheça unicamente a face de Deus relacionada ao amor e misericórdia. Ele tenta ocultar a face relacionada à justiça plena, a qual foi por ele conhecida. De igual forma foi também para uma terça parte dos anjos, os quais descobriram que o Deus de amor é também um fogo consumidor. Eu quero fazer aqui essa colocação que Satanás é um ótimo pregador. E ele convence. O grande segredo do pregador é a capacidade que ele tem de convencer o ouvinte. E nesse sentido, vou falar, nota 10, Satanás ele é muito bom no que ele faz. Porque ele tenta de todas as formas ocultar de mim, de você, de nós crentes, do homem, de uma forma em geral, ocultar o caráter justo, o caráter de justiça da parte de Deus, que é a justiça plena. Satanás, ele quer que eu e você, que o homem conheça apenas a face do Deus de amor, aquela face que Lúcifer, que era o anjo de luz, ou a estrela da alva, ou estrela da manhã, dependendo da tradução, que ele conheceu e todos os anjos conheceram, mas ele não quer. Ele se esforça de todas as formas para que eu e você não conheçamos a outra face de Deus, que é a face do Deus fogo consumidor, o Deus de justiça plena, o Deus que traz o juízo, o Deus que criou o céu, mas é o Deus que criou o inferno, o Deus que estabeleceu a salvação, mas o Deus que estabeleceu a condenação, o Deus que trará o galardão, mas o Deus também que trará a sentença e o juízo. Satanás quer que você creia que Deus é amor, que Deus é mole, que Deus é misericordioso. Deus é tão bom, mas é tão bom que chega a ser bobo. No final, ele vai dar um jeitinho para você entrar no céu, que Deus é brasileiro. Basta você conhecê-lo e ele vai perdoar todos os seus erros, as suas falcatruas, a sua falta de caráter, de princípios, o desprezo que você tem à palavra dele. No final, ele não vai te lançar no inferno. Satanás, ele prega essa mensagem. Quando Adão e Eva, quando Eva estava lá no jardim, como foi que Deus disse? Olha, Deus disse que se eu comer desse fruto, nós vamos conhecer a morte. Não, mas não é bem assim não, Eva. Deus não é dessa forma não, meu querido. Lúcifer, Satanás, ele conheceu a face do Deus de amor. Eu quero dizer uma coisa, que eu tenho a certeza que foi o Espírito de Deus que comunicou meu coração. Quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos intentaram tomar o céu, intentaram ocupar o lugar mais alto, eles não acreditavam que Deus era Deus de justiça. Eles acreditavam que Deus era tão bondoso que Deus não ia fazer nada. Deus ia ceder o lugar, mas Deus não ia trazer sentença e juízo. Na verdade, nem Satanás, Lúcifer e os anjos, uma terça parte, conhecia a essência do caráter de Deus. 2/3 dos anjos permaneceram fiéis. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Esses 2/3 dos anjos conheceram o caráter santo de Deus e a justiça plena de Deus e não seguiram Lúcifer, mas uma terça parte seguiu. E o que o inferno tenta de todas as formas é pregar na igreja que Deus é amor somente, Deus é misericórdia somente, Deus é perdão somente. Mas quando eu olho para a sentença de Deus com os sobrinhos de Moisés, eu vejo o Deus de justiça plena. Quando eu vejo o juízo de Deus sobre aqueles 2 homens que estenderam a mão na arca, eu vejo o Deus de justiça plena. Meu querido, Satanás ele é muito bom nessa pregação, mas que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração e ao meu coração. Recompensa no tribunal de Cristo se dará no céu logo após o arrebatamento da igreja. Ali alguns descobrirão que fizeram a coisa certa, porém com a motivação errada. Por esta razão nada receberão. Para outros será a ocasião onde o próprio Jesus irá honrá-los publicamente pelo trabalho feito com dedicação, humildade e
fidelidade. Aqui é um pouco da escatologia bíblica, que é o tribunal de Cristo. Essa recompensa daquilo que nós fazemos se dará nessa ocasião, que será logo após o arrebatamento. Esse tribunal de Cristo, ele é somente para os salvos. Irmão Mauro, mas Deus vai julgar o salvo lá no céu, vai jogar ele de lá do céu porque ele subiu por engano? Não, ninguém que participar do arrebatamento vai ser lançado do céu, não. Então, isso é uma doutrina bíblica, é o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É onde serão julgadas as obras dos crentes, aquele que cantou, aquele que pregou, aquele que evangelizou, aquele que fez missão, que lavou o banheiro da igreja, que fez congresso, que foi simpósio, que foi presidente, que foi diácono, que foi professor, tudo que foi feito, até um copo d'água. Jesus disse, aquele que dá um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, de forma alguma perderá o seu galardão. Então, não vai ser nesta ocasião em que as obras de todos vai passar pelo fogo. Aí, meu irmão, muitas pessoas naquela ocasião vão descobrir que fizeram a coisa certa, porém com a motivação errada. Não fizeram com visão de reino de Deus, fizeram movido pelos seus interesses pessoais, pela sua vaidade, para ganhar aplausos, para receber a glória. E quando chegar lá, não receberão nada, porque já receberam tudo aqui nesta vida, se chegar até lá. Tá bom, meu irmão? Agora, para outros, eu quero fazer parte desse grupo, e eu quero que você faça parte desse grupo. Será a ocasião onde o próprio Senhor Jesus, aleluias, glórias ao nome dele, oh maravilhas, aleluia, santo é o seu nome. Naquela ocasião, o próprio Senhor Jesus, eu fico imaginando ele vindo por sobre o meio dos anjos, aquela multidão de salvos, e ele vai mandar chamar você pelo seu nome. Joaquim Pereira dos Santos, se apresente. Conheço as tuas obras, eu sei que você fez tudo com dificuldade, mas você não envergonhou o meu nome, você fez a minha obra, mesmo não sendo honrado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo desprezado, mesmo passando dificuldade, doença, enfermidade, escassez, você não negou o meu nome. Recebe agora o prêmio, a coroa, aquilo que eu tenho reservado para você desde a fundação do mundo. Meu querido, eu não quero ser honrado por homens, por pecadores como eu. É bênção quando nós somos honrados por um trabalho feito, é bênção de Deus. Mas, meu irmão, nunca se esqueça que a maior honra está quando nós apresentarmos diante do Senhor, e Ele vai te chamar pelo nome e vai te honrar publicamente pelo trabalho feito com dedicação, com humildade e fidelidade. Ah, meu irmão, me aguarda. Tem muito peixe grande que vai se sentir um lambari naquele dia. E tem muito peixinho que se sente pequenininho, que vai se sentir como fosse uma baleia que engoliu Jonas, porque Deus vai te honrar. Aguarde no Senhor. Por isso que a Bíblia fala, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que pois Ele ao seu tempo vos exaltará. Meu querido, vão é o reconhecimento humano. Vã são as honrarias humanas. Os mesmos que te honram hoje são os mesmos que te jogam pedra amanhã. Que Deus nos guarde, que nós venhamos estar presentes no tribunal de Cristo e que as nossas obras, ao passar pelo crivo da sua avaliação, que é o fogo, que é o critério que Ele vai usar para avaliar o trabalho que eu fiz, passe pelo fogo e você seja honrado por Ele, eu seja honrado por Ele e recebamos o nosso galardão. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta lição. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bons gestores, administradores da obra do Senhor, fiéis, sinceros e dedicados. Meu Deus, ainda que tenhamos recebido um único talento,
nós queremos fazer chover, acontecer nesse talento. Queremos fazer com paixão, com dedicação, com zelo, com humildade, com sinceridade. Meu Deus, se alguém, meu Deus, que recebeu 5, que está dominado pelo espírito de orgulho, de vaidade, soberba, quebranta o coração do teu servo. Conduza, meu Deus, a uma reflexão, a um quebrantamento, a um arrependimento. Porque a verdadeira honra, meu Deus, é aquela que nós receberemos do Senhor diante do teu tribunal, onde será avaliado o que fizemos e a motivação pela qual fizemos. Meu Deus, não nos deixe ficar de fora, não nos deixe, meu Deus, ser envergonhados nesse dia. Meu Deus, nós te oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal para você, que talvez quando você assistir esse vídeo já será o Natal. Se não tiver o peru aí na mesa, não tiver o Chester, não tiver a mesa farta, não tem problema. Nas bodas do Cordeiro nós vamos ter tudo o que nós não tivemos aqui nesta vida. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua família, o seu casamento, Deus abençoe a sua saúde, os seus empreendimentos, o seu ministério. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida no nome de Jesus. E precisando, me procure, está aí meu número do WhatsApp. Pode me procurar que eu mando esse slide para você. Tá bom, meu amado? Deus abençoe. E outra, capaz de dizer, a lição de número 13. Eu não sei se eu vou poder ministrar a lição de número 13, porque em caso de arrebatamento eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós estaremos nas nuvens encontrando com o Senhor. Estaremos participando do tribunal de Cristo, onde receberemos o nosso galardão e depois iremos para as bodas do Cordeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que esse humilde servo fala pelo Espírito Santo ao seu coração. Fique na paz, em nome de Jesus.